Olá, meu nome é Ildina Gomes, sou professora de Ciências do 7º ano e hoje nós iremos começar a estudar sobre o reino Monera. Venha conosco. Nas últimas aulas estivemos estudando sobre os vírus e demos um destaque ao coronavírus e as medidas preventivas. Estudamos também sobre as vacinas, a história e a importância da vacinação. E eu gostaria de aproveitar para frisar que algumas doenças elas podem ser evitadas com o uso da vacina. São essas: a varíola, sarampo, rubéola, a catapora, a febre amarela, a poliomielite, rotavírus, tuberculose, tifo, hepatite A, raiva, cólera, peste bubônica, difteria, tétano, coqueluche, gripe, entre outras. Eu também gostaria de dizer que nem todas essas doenças elas são causadas por vírus. Algumas delas são causadas por outros micro-organismos, entre eles as bactérias. Por exemplo, a coqueluche, a cólera, são doenças causadas por bactérias. E eu gostaria de apresentar a vocês o reino Monera, que é o reino onde encontramos os organismos que os cientistas supõem ser os mais semelhantes aos primeiros seres vivos da Terra. Nesse reino estão as bactérias e as cianobactérias, e também as árqueas. Elas não estão aqui, mas elas pertencem a esse reino. São organismos unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, e essa célula não possui núcleo. Células sem núcleo são chamadas de células procariontes. Aqui é uma imagem de várias bactérias presentes na pele dos seres vivos. Podem ser autotróficos, que são capazes de produzir o próprio alimento, ou heterotróficos, incapazes de produzir o seu próprio alimento. Como você pode ver aqui, apenas é uma imagem ilustrativa. As bactérias são seres microscópicos que vivem isoladamente ou em grupos, constituindo as colônias, e podem apresentar diversas formas, como essas que nós estamos vendo aqui. Os cocos, que têm a forma esférica e que podem viver isoladamente. Nós temos os streptococcus, que podem viver emparelhados. Temos os estafilococos, que podem viver em colônias. Os bacilos, que têm a forma de bastonetes, o espirilo tem a forma espiralada e o vibrião, que tem a forma de vírgula. Todos esses tipos apresentados, eles apresentam essa estrutura aqui, essa é a estrutura básica da bactéria. Tem a parede celular, que é a parte onde reveste a bactéria, né? Depois, logo após, vem a membrana plasmática, aqui essa partezinha aqui clara, e logo em seguida o citoplasma, essa partezinha toda aqui, e dentro o nucleóide, que também pode ser chamado de DNA, que é onde se encontra o material genético da célula. Bactérias no ambiente, isso mesmo, as bactérias elas estão por toda parte, no ar, na água, no solo e também nos seres vivos. Elas se reproduzem principalmente de forma sexuada, por bipartição, bi igual a 2, que significa partir em 2. Podemos também dizer divisão binária. As bactérias desempenham diferentes papéis, são decompositoras, são utilizadas na fabricação de alimentos, como os iogurtes e os leites fermentados. São utilizadas no tratamento de esgotos, entre outros. As cianobactérias são fotossintetizantes, liberando oxigênio para o ambiente e, como produtoras, fazem parte da base da cadeia alimentar, servindo de alimento para os consumidores primários. E elas se encontram principalmente em ambientes aquáticos, como vemos aqui nessa reportagem. Pesquisadores caracterizam substâncias produzidas por cianobactérias aquáticas.
As cianobactérias são os organismos mais antigos da Terra, bem adaptadas a qualquer ambiente com o mínimo de água. O acúmulo de nutrientes em ambientes aquáticos favorece o seu desenvolvimento. Esse crescimento acelerado, fenômeno conhecido como floração, que é facilmente percebido por tornar a água verde, favorece a liberação de substâncias que podem ser tóxicas. E aqui diz o seguinte, aqui tem uma imagem, a gente percebe a água, né? Aqui é a grama e aqui é a água esverdeada. E aqui diz o seguinte, toxinas das cianobactérias podem contaminar peixes e frutos do mar, mas pesquisadores também avaliam a aplicação na produção de remédios a partir de substâncias não tóxicas. Conheça agora algumas doenças causadas por bactérias e os seus sintomas. A conjuntivite sintomas: dor nos olhos, coceira, vermelhidão e secreção podem ser sintomas de conjuntivite. Hanseníase, conhecida também como lepra, é uma doença bacteriana que ataca principalmente a pele e os nervos do nosso corpo. Os primeiros sintomas aparecem como manchas avermelhadas ou esbranquecidas pelo corpo. Normalmente, essas manchas não são sensíveis ao toque. Temos também a tuberculose, que tem até um dia mundial de combate. A tuberculose é uma doença bacteriana, infecciosa e transmissível. Essa doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas do corpo. Os primeiros sintomas aparecem como tosse, produção de catarro, febre, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento. Posteriormente, pode aparecer escarro com sangue. Pessoas com esses sintomas devem procurar uma unidade de saúde. A transmissão da doença dá-se de forma aérea, a partir da inalação de gotículas oriundas da tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose. A tuberculose tem cura por meio de medicamentos apropriados. A vacinação é uma maneira de prevenir-se dessa doença. Voltamos à importância da vacinação. Falaremos agora um pouco sobre as máquinas. Você sabia que existem máquinas que servem para fazer diagnóstico de doenças? Pois muitas doenças podem ser diagnosticadas através de um exame de sangue. Atualmente, a maioria dos exames, por exemplo, o hemograma, é feito por máquinas que fazem a contagem das células sanguíneas. Bactérias, verdadeiras recicladoras. Isso mesmo. Quando os seres vivos morrem ou liberam parte do seu corpo, por exemplo, quando as folhas caem no chão da floresta, outros seres vivos, como os fungos e as bactérias, realizam a decomposição desse corpo, desfazendo e devolvendo a matéria ao nosso planeta Terra. Por essa razão, sempre haverá matéria para formar novos seres vivos, e o planeta Terra estará sempre se reciclando. Tomemos para nós o exemplo das bactérias nesse sentido. Você sabia que 2 bactérias são utilizadas no processo de fabricação do iogurte? A Lactobacillus bulgarius e a Streptococcus thermophilus. O iogurte, além de saboroso, possui várias outras qualidades. Os lactobacilos, usados em sua produção, são importantes, por exemplo, para equilibrar o funcionamento do intestino. Agora vamos tentar organizar o que aprendemos a partir das questões dessa atividade. Vamos lá. Primeira questão. Escreva 4 doenças que podem ser evitadas com o uso da vacina. Segunda, além das arqueias, quais os outros organismos encontrados no reino Monera? Terceira, o que são bactérias? Quarta, quando a bactéria é classificada como autotrófica? Quinta, registre a estrutura básica de uma bactéria. Sexta,
Uma bactéria pode apresentar diversas formas. Cite 4 delas. 7ª, por que se diz que as bactérias estão por toda parte? 8ª, como as bactérias se reproduzem? 9ª, cite 2 papéis diferentes desempenhados pelas bactérias. 10ª, como podemos definir uma cianobactéria? 11ª, escolha uma doença causada por bactérias e escreva o que entendeu sobre ela. 12ª, por que as bactérias são consideradas verdadeiras recicladoras? 13ª, quais as bactérias utilizadas no processo de fabricação dos iogurtes? As orientações são as mesmas das atividades anteriores. Copiar a atividade no caderno, responder, fotografar e enviar para mim através do link. E vocês terão até segunda-feira, dia 6/7, para enviar a atividade para mim. Obrigada e nos encontramos na próxima aula.